Olá, alunos. Como passaram a semana? Como estão todos? Tudo bem? Apesar da situação desagradável que praticamente o mundo todo passa, mas desejo que todos estejam bem como os seus familiares. Nós estamos iniciando aqui a nossa aula remota do dia 1º do 4, com o tema medidas separatrizes. Nós, na verdade, já estudamos uma medida separatriz, que é a mediana. Mas hoje nós vamos conversar sobre 3 outras, que são os quartis, os decis e os percentis. Para que estudar esse tipo de medida separatriz? Tendo em vista a necessidade de separar grandes volumes de dados em partes iguais, dependendo da finalidade em 4 partes, dependendo da finalidade em 10 partes, ou em 100 partes. Né? Vai muito da necessidade e do volume de dados. Pois bem, então vamos iniciar aqui com os quartis. O nome já sugere, ele tem uma origem lá no latim. Então, são 4 partes iguais que a gente quer separar o nosso rol de dados. O primeiro quartil, ele vai estar num ponto que a sua esquerda tem 25% dos dados e todo o restante, à direita, 75% dos dados. O segundo quartil, que coincide com a mediana, separa 50% para a esquerda e para a direita, no rol de dados em ordem crescente. E o terceiro quartil, ele separa o rol de dados em 75% à esquerda e 25% à direita. Então, podemos entender que o quartil separa em 4 partes de 25%, imaginando um 100% total. Né? Em termos de equação, qual vai ser o valor de cada quartil? Essa equação P aqui. O primeiro quartil é essa equação, em que o N é o número de dados do rol. O segundo quartil é esta equação. E o terceiro quartil é essa equação. A resposta, quando se calcula por essa equação, é um valor. E aí aquele é o valor que separa o teu rol de dados na posição 25, 50 ou 75%. Então, esse é o quartil. Vamos agora falar dos decis. Os decis, como o nome já sugere, ele separa em 10 partes o rol de dado. Portanto, nós temos 9 decis. E esses 9 decis são determinados por essas equações. O primeiro decil é P igual a 0,1 vezes N mais 1. Novamente aqui o N, ele é a quantidade de dados no nosso rol disposto em ordem crescente. E esse primeiro decil separa os dados em a sua esquerda 10% dos dados e à direita 90% dos dados. Por exemplo, o oitavo decil. O oitavo decil, ele é determinado, é um valor P, determinado por esta equação, que ele separa à esquerda, no rol de dados, 80% dos dados e à direita, 20% dos dados. E assim por diante nos demais decis. Então, os decis são 9 valores, assim como os quartis são 3 valores,
E aqui os DCs separam o rol de dados em 10 partes iguais. Ok? E vamos agora para a terceira medida separatriz, que é os percentis. Como o nome já sugere, percentual, 100, então nós temos 100 partes iguais quando dividimos o nosso rol de dados em percentis. E essas 100 partes iguais, né, como que elas são determinadas? São determinadas por essas equações aqui, né? Vale lembrar, então, que nós vamos ter 99 percentis. E eles também utilizam nas equações o n, que é o número de valores do rol de dados. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, do quinto, do 25º, do percentil de número 50, de número 75, de número 90. Então, determinados por estas equações. E os percentis, então, da mesma forma que os decis, da mesma forma que os quartis, eles dividem o rol de dados da mesma forma que a mediana que estudamos anteriormente, sempre em partes iguais. Então, aqui completamos as medidas separatrizes, quando temos a necessidade de separar grandes volumes de dados para fins de poder trabalhar os dados, poder interpretar, poder fazer análises e assim por diante. Nós temos aqui um breve exemplo, ou antes disso, nós temos a seguinte situação. Pode ocorrer de, ao calcular o decil, o quartil ou o percentil, de não termos um valor exato, né? De o resultado ser um valor quebrado, decimal. E para isso, então, essa área de estatística, ela nos dá uma equação muito útil, que ela é expressa dessa forma. Então, aqui neste SK, ele vai ser qualquer uma das medidas separatrizes, ou seja, percentil, quartil, decil. Então, aqui no SK, vai ser qualquer uma das medidas separatrizes que estamos buscando, né? Esse xi, ele é o xi e o xi mais 1 são as posições dos dados no rol, que vem antes e depois da primeira determinação. E a gente já vai entender ele no próximo exemplo aqui que eu vou colocar só um instantinho. O valor P é a posição da medida separatriz adotada, que já vai ficar fácil de entender no próximo exemplo. E o I é a parte inteira de P. Então essa equação, SK é igual a XI mais, abre parênteses, P menos 1, que multiplica, abre parênteses de novo, X índice I mais 1 menos X índice I, fecha parênteses. Então essa equação, vamos ver como é que ela fica aplicada no seguinte exemplo. Me acompanhe aqui, que fica mais fácil entender. Então vejamos. Vamos supor que nós temos um rol de dados que é expresso com esses valores: 18, 19, 20, 21, 21, 22, 24, 24, 25, 27, 30,
33 e 38. Muito bem, nós temos aqui, se contarmos, 13 valores compondo um rol de dados relacionados a idades de indivíduos, né? E aí está pedindo para que seja calculado o terceiro quartil, né? O terceiro quartil. E então ele, já vamos lembrando, né? Bom, quartil é 4 partes. Então ele quer saber, ao dividir esse rol de dados em 4 partes, qual seria o valor do terceiro quartil, aquele que está a 75% com os valores à sua esquerda e 25% dos valores à sua direita. Muito bem. Primeiramente, tem uma observação aqui, sugerindo que seja verificado se o rol de dados está em ordem crescente. Já vimos que está, então, se não estivesse, seria necessário colocar, né? E já vamos deixar anotada aqui aquela equação utilizada para determinar precisamente o valor da medida separatriz, que no caso o nosso SK vai ser o Q3. Então, no lugar desse SK, já sabemos que é o Q3. E aqui a equação foi transcrita no slide anterior. Então, vamos começar a substituição. Lembrando lá do primeiro slide que o terceiro quartil, né, o P3, ele era 0,75 N mais 1. Como N é 13, ou fazendo essa operação aqui, 13 mais 1, 14, vezes 0,75, resposta 10,5. Então, esse valor de P, terceiro quartil, 10,5, ele agora precisa ser utilizado na equação. Então, vamos lá. Como é que nós vamos utilizar ele? Lembrando que o I, né, ele é a parte inteira da medida separatriz. Então, nosso I vale 10. Então, aqui nós já temos o I na equação. Substituindo o I como 10, então vamos fazer desde o começo. SK é o nosso terceiro quartil, né? Como deu 10,5, eu preciso do anterior e do posterior. Então, da posição 10,5. Porque a posição 10,5, ela não existe, eu só tenho posições inteiras, a posição 9, a posição 10, a posição 11. Então, não existe a posição 10,5. Por isso, a necessidade de utilizar essa equação. Se a resposta tivesse dada como 10,0, 10 inteiro, não precisaria utilizar esta fórmula, esta equação. Só estamos usando porque ele deu um valor quebrado, decimal. E não existe 10,5 aqui na sequência. Por isso que estamos usando. Então, vamos lá. O valor anterior e posterior do 10,5 é a posição 10 e a posição 11. Então, aqui, ó, posição 10, que é o XI, e aqui o XI mais 1 e o XI, ó, que é o 11 e o 10, né? A posterior e a anterior. Agora, a posição 10 lá no rol de dados é 27, substituído. O P teve como resultado, que é o P3, né? 10,5, está substituído. O I é a parte inteira do P, 10, né? O X11, ou seja, a posição 11 vale 30, está aqui. A posição 10, ela vale 27, que é o valor anterior, está aqui, certo? E aí,
Fazendo essa operação, Q3 igual a 27 mais 10,5 menos 10, que multiplica 30 menos 17, resposta, Q3 igual a 28,5 anos. Ou seja, esse é o valor em idade que representa o terceiro quartil. Está respondido, está terminada, o problema está encerrado. Então, 75% dos indivíduos têm idade inferior a 28 anos e meio. Mas alguém pode dizer, mas aqui no rol de dados nem tem 28 anos e meio. Mas imagina-se que isso é uma amostragem, né? Uma amostragem de um grupo. Então, a estatística sempre trabalha de forma a imaginar que no grupo possa ter. A estatística trabalha com a possibilidade de ter num grupo, supondo que isso seja uma amostragem. O por isso dessa informação. Ok? Tudo bem, então? Finalizado este exemplo. E agora, uma proposta aqui para conversarmos aqui na sequência no fórum e arriscarmos qual seria, desenvolvendo o mesmo raciocínio, qual seria o valor do 90º percentil para a idade média do mesmo grupo de indivíduos, pegando aquele mesmo rol de 13 idades. Então, fica aqui esse pequeno desafio para verificarmos e exercitarmos o nosso aprendizado. Ok? Então, eu agradeço a atenção de todos e desejo um bom estudo e que todos estejam bem. Até uma próxima. Abraço.